tuas mãos, ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Bom dia, irmãos. Nos últimos 2 anos, a igreja tem estudado, no seu período de férias, o tema avivamento, avivamento da igreja. E nessas férias agora, a direção decidiu escolher o tema, os sinais da igreja viva. Dá a ideia de quem ouve que, depois de estudarmos o que Deus e o seu Espírito podem fazer para avivar uma igreja, chegou a hora de vermos o que a igreja precisa apresentar, revelar com este avivamento. Então, agora é hora de estudarmos os sinais de uma igreja viva. Então, nessa manhã, nós vamos abrir essa série de estudos sob esse tema, os sinais de uma igreja viva. E eu vou pedir aos irmãos que fiquem de pé e abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versos 42 até o 47. Atos 2, 42, 47. Encontraram aí, irmãos? Amém? Trouxeram a Bíblia para a igreja, irmãos? Sabe que aqui é um lugar bom para trazer a Bíblia, viu? Procura, às vezes está perdida, caído atrás da cama, na mesinha de cabeceira, e você não sabe por onde a Bíblia está, procurando já há alguns meses. Vir à igreja, vir à escola dominical, é muito bom trazer a Bíblia. Eu sei que a maioria hoje em dia usa aí o iPhone, mas eu sou velhinho já tradicional, gosto do papelzinho, gosto do barulhinho do papel, mas traga a Bíblia, ou no iPhone ou no papelzinho, mas traga. Atos 2, 42, 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa. Tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Senhor, diante da palavra,
que o teu Espírito registrou por meio dos teus servos, profetas e apóstolos, nós queremos nessa manhã te suplicar que tu mesmo, ó Espírito Santo, venhas ser o intérprete que ilumina os nossos olhos e a nossa alma e aplica a mensagem que tem já preparada para essa manhã. Quero te pedir que tu tenhas misericórdia de mim, que me escondas sob a tua cruz e unges, Senhor, a minha vida e os meus lábios nessa hora, para que eu seja fiel aos teus propósitos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, irmãos. Pastor John Stott chama essa igreja primitiva, de uma igreja viva, porque é uma igreja cheia de graça, de unção, de poder. É uma igreja em ebulição, em fervor. E o texto que nós lemos, se vocês foram bem atentos, vão perceber que ao relatar como essa igreja vivia, o texto começa com um conectivo. E. Às vezes a gente passa batido por vírgulas e pequenas palavras, mas elas dão sentido total ao texto. Essa igreja que vivia, 42 a 47, esse texto fala que portanto, está fazendo uma conexão com o que vinha sendo contado antes. Que igreja era essa, viva, quente, que vivia e apresentava esses sinais? Se você passar uma folhinha para trás, para você se contextualizar, era a igreja de Atos 1:1. Era a igreja que nascera com os apóstolos andando com o Senhor Jesus, vendo o que ele fazia e ensinava, no verso 1. Essa é uma igreja que começa com 12. É uma igreja que no verso 2 diz que ao entrar em contato com Jesus, vendo e ouvindo o Senhor, recebe uma ordem, um mandamento evangelístico, um chamado e um envio. Essa igreja é a igreja que aparece no verso 4 do capítulo 1, onde o Senhor diz: olha, vocês estão sendo chamados, estão sendo enviados, mas esperem um pouquinho, porque para cumprir essa missão vocês vão precisar receber poder. É uma igreja que ficou com uma promessa de um derramar do Espírito Santo e que recebeu uma ordenança que aguardassem esse derramar. É a igreja do verso 8. O Senhor diz que o poder desceria sobre todos eles para serem eficazes, eficientes testemunhas. É a igreja que no verso 12 ao verso 14 do capítulo 1, está em obediência, aguardando, reunida, em oração, juntos, o derramar dessa promessa. Era uma igreja que cria na promessa e obedecia a palavra do Senhor. Essa igreja é uma igreja agora, já não mais com 12, mas já com 120, porque o verso 2 e 3 diz que o Senhor, depois de morrer e ressuscitar, continuou aparecendo para muitos. Portanto, é uma igreja que começa com 12, se engrossa em 120, recebem uma visitação em Atos, no capítulo 2, verso 1, e essa unção, esse derramar, esse poder, esse rebuliço, essa efervescência espiritual é tão viva, tão real, tão grande,
que mobiliza a cidade que acorre ao cenáculo para ver o que estava acontecendo. Era uma igreja que fazia um barulho tão grande que a cidade acorreu. E ali Pedro, verso 14 de Atos 2, se levanta e prega uma mensagem evangelística. E ao pregar a mensagem evangelística, diz o capítulo 2, verso 41, 3.000 pessoas se converteram. Portanto, agora é uma igreja com pelo menos 3.120 pessoas. É a igreja do verso 42 ao verso 47. É uma igreja que 4, 5 Betânias, calculando assim por cima, é uma igreja cujos sinais, então, resumidos, cujas credenciais, cujas características que o texto aqui, e essa rápida introdução que estou fazendo nos mostra, nos diz que, se é uma igreja primitiva, que para alguns dizem, não adianta estudar a igreja primitiva nos dias de hoje, porque a igreja primitiva já ficou lá atrás, no passado, vivia num contexto diferente, tinha desafios diferentes, estava inserido num mundo completamente diferente do nosso mundo, tinha hábitos, costumes completamente diferentes, lidava com pessoas completamente diferentes, vivia uma outra realidade. Era uma igreja que também tinha erros, pecados, tinha as suas falhas. No entanto, que nessa manhã eu quero chamar a atenção dos irmãos, não é para nada disso, mas para as credenciais dessa igreja. Quais são as características dessa igreja? E essa igreja, pelo que nós acabamos de ver, era uma igreja cuja enorme, imensa maioria era de gente que verdadeiramente tinha tido um encontro pessoal, salvador, transformador com o Senhor Jesus. Se nós dizemos que uma igreja tem joio e trigo, diria que essa igreja era uma igreja imensamente, ricamente, plenamente cheia de trigo. Era uma igreja com gente que nasceu de novo e foi transformado por um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Mas a segunda característica que também aparece aqui muito clara nessa introdução é que era uma igreja que nasceu de novo, mas recebeu imediatamente, porque as palavras de Jesus de Mateus 28 e de Atos 1 e 2 estavam ainda ecoando no ouvido, ganhou consciência e responsabilidade que eles estavam sendo chamados porque tinham uma responsabilidade, uma missão evangelizadora. Era uma igreja que tinha entendido que estava sendo chamada, levantada para uma missão evangelística. Terceiro sinal e característica dessa igreja primitiva, da igreja que estamos estudando e que vamos estudar nesses próximos domingos, era uma igreja que tinha entendido que, para ter esta missão evangelística, precisava receber unção e poder do Espírito Santo. Porque a missão evangelística no mundo é dura, é invadir terreno inimigo, pisar em terreno minado, de maneira que era necessário e fundamental receber a unção e o poder do Espírito Santo. Quarto sinal, era uma igreja que revelou desde cedo obediência às suas orientações e dependência às suas promessas. Essa igreja era uma igreja que entendeu que para que tudo isso acontecesse era fundamental crer, depender das promessas e obedecer às suas orientações. E em quinto lugar, entenderam que precisavam estar juntos. Que o chamado aqui era para a igreja, o corpo. E aqui aparece a palavra igreja, que aqui no grego é a palavra eclésia, que significa aqueles que foram chamados para fora. Igreja quer dizer gente que foi tirada, foi chamada.
mas imediatamente são devolvidos, enviados, porque foram chamados para fora do império das trevas, como diz Paulo, para serem enviados como embaixadores, luz, sal, para o mesmo mundo, para esse desafio, esse reenvio de testemunhas, anunciadores, embaixadores da mensagem. Então, essa igreja que nós estamos falando e sobre a qual vamos meditar, de 42 ao 47, era uma igreja, primeiro, de gente que realmente teve um encontro e encontros com Jesus, uma experiência verdadeira de conversão e de novo nascimento. Segundo, era uma igreja que tinha uma clara consciência e total responsabilidade com o chamado que recebeu, com a missão que recebeu, evangelística. Terceiro, era uma igreja que sabia que para fazer isso precisava de revestimento e poder do Espírito Santo. 4, era uma igreja que entendeu que para receber, para ir, precisava obedecer à direção do Senhor e depender das suas promessas. E 5, precisava entender que o projeto não era individual, o projeto era da igreja. Precisamos, assim, nessa abertura, antes de falar propriamente dos sinais que John Stott encontra nesse trecho, que são 4 sinais, como nós vamos ver já já, entender que quando a Bíblia fala de igreja, não está falando de uma organização. Quando a Bíblia está falando de igreja, quando os evangelhos, Jesus e Paulo estão falando de igreja, não está falando de um local. Quando a Bíblia está falando de igreja, está falando do povo de Deus. Então, o sinônimo para a palavra igreja é o povo de Deus. Paulo ainda usa a expressão o corpo de Cristo. Chama essa igreja de o corpo de Cristo. No sentido duplo de que a igreja, ou nós, somos a expressão visível nesse mundo de um Cristo que ora não está corporalmente aqui, está no céu com o Pai, mas está presente no mundo por meio de nós. E tem o sentido também de que nós, como igreja, corpo de Cristo, somos o modus operandi do Senhor nesse tempo. Ou seja, Ele age, Ele fala, Ele intervém, Ele realiza por meio da sua igreja, por meio de nós. A igreja faz parte do projeto da salvação do homem. Jesus não morreu apenas para salvar indivíduos e mantê-los separados. Ele morreu para reunir e purificar para si mesmo um povo zeloso de boas obras, sua igreja, comunidade nova e redimida. O texto do pastor John Stott encontra nessa igreja aqui 4 sinais de uma igreja viva. E é agora que nós, feita essa introdução, nós vamos entrar nesses 4 sinais de uma igreja viva. Olhem aí para o texto. O primeiro sinal de uma igreja forte, viva, cheia do Espírito Santo é o ensino da palavra. O verso 42 diz: e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A palavra perseverava aqui no grego significa persistir, estar muito perto, vencer dificuldades. É o sentido da palavra no grego. E a palavra doutrina é a palavra didaquê, do grego, que significa um ensino, uma instrução, preceitos que são transmitidos. Meus irmãos,
Como eu disse no início da minha palavra, não vamos desprezar vírgulas, sinais e palavras conectivos. Tudo na Bíblia tem propósitos. E eu acho muito interessante que os sinais de uma igreja viva comecem com a descrição de uma igreja que perseverava no estudo, no conhecimento das Escrituras. Porque os profetas escreveram o Antigo Testamento e os apóstolos escreveram o Novo Testamento. De maneira que a Bíblia usa como sinônimo de Escrituras, ou da própria Bíblia, o termo os profetas e os apóstolos. Quando o texto diz que eles perseveravam na doutrina, no ensino, na instrução dos apóstolos, está dizendo que era prioridade, que era insistência, que era prática comum e continuada, eles se assentarem aos pés dos apóstolos para ouvirem e receberem o ensino que está aqui agora nas nossas mãos, registrado nas Escrituras. Eu tenho, ao longo da minha vida, entendido e trabalhado essa mensagem de que eu creio, estou seguro, que o ensino, a ministração da Bíblia, o estudo sistemático, continuado, deve ser a prioridade da igreja. Prestem atenção no que eu vou dizer, irmãos. O louvor, a adoração, a evangelização, a comunhão, só deixam de ser formais, mecânicas, repetitivas, ocas, sem um verdadeiro sentido, quando a gente conhece melhor aquele a quem estamos ouvindo, seguindo, adorando e pregando. Quebrantamento, humilhação, reverência, obediência, ardor, fidelidade, temor, dependem diretamente do quanto da glória, majestade, santidade e o amor de Deus conhecemos, entendemos e experimentamos. Por isso, conhecê-lo primeiro é prioridade. Não se pode adorar e louvar se não sabemos nem conhecemos aquele a quem adoramos e louvamos. Não podemos pregar, evangelizar e compartilhar aquele de quem não conhecemos. Não podemos praticar e experimentar aquele cujas virtudes, qualidades, essência não conhecemos. Até o diabo sabe disso, tanto que busca desanimar e esvaziar as escolas dominicais, fazendo uma escola dominical ir se tornando fria e irrelevante. O diabo tanto sabe disso que tem trabalhado em muitos púlpitos, fazendo eles serem ocos, irrelevantes e distorcidos. O diabo sabe tanto disso que ele distrai e ocupa o nosso tempo com preocupações, fadigas, cansaços, outras prioridades, e ainda reforça a nossa natural tendência a não gostar de ler, ouvir e pensar. Quem tem filho, mesmo quem não tem, sabe que não é possível imaginar que as crianças, só porque nasceram e receberam o DNA do pai e da mãe, já estão prontos e estariam isentos de ter que receber instrução do pai, da mãe, frequentar uma escola, abrir um livro, ir à universidade, estudar, para então sadiamente transformarem-se em adultos amadurecidos, desenvolverem-se pessoas equilibradas. Da mesma maneira, quando nós nascemos de novo e recebemos o Espírito Santo de Deus dentro de nós somos bebês recém-nascidos. Somos imaturos e despreparados. E é por isso que o Espírito Santo, que entrou em nós, e no qual agora habita dentro de nós, é chamado por Jesus e pelas Escrituras de o Espírito da Verdade.
porque quando Ele entra em nós, Ele agora vai nos dando discernimento e vai nos conduzindo, nos levando ao conhecimento e à verdade que foi ensinada e revelada por Jesus. João 17:17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando Jesus, em João 14:16, apresenta o Espírito Santo como seu substituto, ele diz: eu enviarei aquele que vai levar vocês as minhas palavras. A missão do Espírito é levar vocês a entender e recordar tudo o que eu vos tenho dito. Portanto, a tarefa do Espírito Santo que hoje habita em nós é nos motivar, nos iluminar, nos encaminhar para conhecermos e estudarmos o Senhor, a sua palavra. A verdadeira espiritualidade, a verdadeira fé não são suicídio da mente. O Espírito não nos direciona para alienação. Ao contrário disso, o Espírito Santo nos conduz a estudarmos, pensarmos, raciocinarmos, buscarmos a instrução da palavra. Se você quer saber um dos maiores sinais de que alguém está pleno do Espírito Santo, é a avidez pelo conhecimento de Deus. Primeiro Timóteo 2,4 diz: o Pai deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por isso, na Bíblia e na história, o avivamento da igreja sempre está ligado à ministração continuada da palavra. Ezequiel 37:4 diz: ao vale de ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Esse é inequivocamente o caminho mais seguro para uma igreja ser e manter-se saudável, madura e viva. Dar prioridade à ministração e ao estudo da Bíblia. Incentivar a igreja continuadamente a praticar a leitura devocional diária. Precisamos, como fazemos aqui, continuar as pregações bíblicas, os estudos expositivos e termos classes de escola dominical onde a Bíblia está sendo aberta e estudada. Ao lado disso, irmãos, sem dúvida nenhuma, precisamos que cada um que ministra tenha consciência absoluta de que todas as vezes que ele se levanta diante do povo, para uma classe ou para uma igreja, ele está naquela hora sendo a boca de Deus. E por isso, temor, preparo, excelente e dedicado preparo. Não confie numa boa retórica, mas prepare-se bem, mas dependa de estar sob unção e poder do Espírito, porque esta missão é espiritual. Tudo bem? Estão aí ainda? Segundo sinal de uma igreja viva, ele diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Então, o segundo sinal de uma igreja viva, de uma igreja que tem poder, que revela que foi avivada, é que ela vive em comunhão. E a palavra que grega é a palavra koinonia, que significa ficar junto, estar junto. Também significa ter coisas em comum ou compartilhar algo em comum. Interessante que nesses 4 versos aparecem várias palavras que reforçam isso. Unânimes, juntos, em comum, todos juntos. Essa igreja, em primeiro lugar, tinha aquilo que a gente chama, o pastor John Stott chama de a koinonia do que tinham. O que é isso?
era uma igreja que foi desenvolvendo uma clara consciência, me acompanhem, de que todos tinham as mesmas coisas em comum. Era uma igreja que cresceu entendendo que todos ali eram pecadores. Todos tinham em comum a mesma necessidade de perdão. Todos tinham em comum uma plena consciência de que estavam sendo objetos do amor de Deus, que estavam sendo amados, perdoados, adotados como filhos, e que essa bênção de Deus era comum sobre todos. Então havia uma coinonia, uma comunhão do entendimento de que todos eles estavam numa mesma situação e recebendo as mesmas coisas. Qual o resultado prático disso? É que ali não havia espaço para sentimentos de superioridade e nem sentimentos de inferioridade. Era uma igreja que não aceitava haver ali melhores ou piores, crente de primeiro e crente de segundo. Estar nessa igreja, esse convívio, ele era terapêutico, porque ele tratava arrogâncias e complexos de inferioridade. Essa igreja tratava orgulhos e medos. Gente que vinha de grupos e classes sociais diferentes, no entanto, tinha que recebido o amor de Deus, como diz a palavra, que foi derramado nos nossos corações, e essa evidência do Espírito Santo era de que ali havia um sentimento, ou sentimentos de humildade e simplicidade. Era a coinonia da humildade e da simplicidade. Eles todos eram iguais, humildes e simples. Mas há uma segunda característica muito claramente revelada aqui no verso 44 e no verso 45, que é a coinonia do que tinham e podiam repartir e dar. E agora aqui aparece não somente apenas a simplicidade e a humildade, mas agora fica claro que eles estavam sendo ungidos e banhados pelo desprendimento e pela generosidade. Embora Jesus tenha pedido ao jovem rico que abrisse mão de tudo o que tinha para seguir o Senhor, e tenha várias vezes falado da importância das riquezas espirituais acima das riquezas materiais, em nenhum momento claramente o Senhor contrariou e apresentou a propriedade privada, dinheiro, como pecaminosos em si mesmo. Ao contrário, o que o Senhor sempre enfatizou, e a palavra, é o apego, a dependência, a construção da vida, a confiança sobre isso, numa total inversão de valores. Essa igreja nascia entendendo que era importante desenvolver o sentimento de desapego, generosidade, do compartilhar os recursos que tinham, para não entender e aceitar uma comunidade onde havia gente que tinha muito e gente que não tinha nada. Era uma igreja que tinha entendido claramente o que era verdadeiramente valioso na vida, o que é que importava na vida, entendendo a dimensão real de ter abundância ocasionalmente. Alguns que têm uma visão politizada da religião dizem: aqui está o esboço do comunismo. Aqui não está o esboço do comunismo, aqui está a revelação do amor. Aqui está aparecendo o é que o amor faz no coração de um homem ou uma mulher de Deus. Ele entende o que é importante e não pode estar ao lado de gente que é igual a ele, igual a ela e está passando necessidade. Essa é a antimensagem para o nosso tempo. É uma igreja que precisa ter esse nervo exposto, gerar esse incômodo de entender que quem tem muito não é melhor, nem superior, nem mais merecedor, se é que existe essa expressão, do que aquele que não tem. Ao contrário, ele precisa estar absolutamente consciente que ele recebeu mais porque ele tem que compartilhar e dividir. Antes de buscar usufruir o muito que tem, ele precisa pensar em como posso compartilhar e abençoar o que não tem.
Só que para que essa sensibilidade, essa generosidade, esse desprendimento aconteça, você tem que estar perto, próximo, koinonia, convivendo com aqueles outros irmãos, para perceber, ver, ouvir, localizar onde é que estão as necessidades, daí a necessidade da comunhão. Rapidamente, ainda vou falar uma outra coisa. Uma igreja viva, uma igreja poderosa, cheia do Espírito Santo, além dessa questão financeira, material, também não pensa individualmente na área espiritual. Uma igreja cheia do Espírito Santo não busca produzir destaques, figuras, pessoas cujo crescimento espiritual seja assim, absurdo, em detrimento da comunidade do corpo. Uma igreja que vive sob unção e direção do Espírito busca um crescimento igual de todos, cuidando-se uns dos outros. Quando você lê o livro de Atos, você percebe nitidamente que dá para dividir o livro de Atos no meio e há duas colunas que sustentam a história da igreja. Pedro até o capítulo 11, Paulo do capítulo 11 até o fim. Atos está edificado, a história da igreja, sobre dois homens, as duas colunas da igreja, Pedro e Paulo. Ocorre que, pela sabedoria e graça do Espírito Santo, na verdade, Atos é a igreja também de Filipe, Estevão, Ananias, Dorcas, Lídia, Barnabé. Gente anônima. Gente que aparece na história de repente, ninguém sabe de onde vieram, e assim que se conta a história e o trabalho, o ministério deles, eles somem. Vêm, ninguém sabe de onde, vão, ninguém sabe para onde. A igreja é a igreja de Pedro e Paulo, sim, mas é a igreja de pessoas anônimas, que entram na história da igreja para mostrar que são fundamentais. Que cada um de nós, membro da igreja, somos fundamentais a essa história que se constrói na igreja presbiteriana Betânia. E se você é anônimo para alguém, porque ninguém sabe ainda nem seu nome, você entra e sai, ninguém te chama pelo nome por enquanto aqui dentro, saiba de uma coisa, você não é anônimo para Deus. João 3,16 diz que o amor de Deus se evidenciou quando Ele deu o seu Filho unigênito. De tal maneira Deus amou ao mundo que deu. Por isso, para sermos filhos que repetem e espelham o Pai, precisamos revelar amor, simplicidade, desprendimento, graça. Uma igreja viva, em primeiro lugar, é uma igreja que vive em torno e priorizando a palavra, mas em segundo lugar, é uma igreja que se relaciona e cuida dos seus irmãos. Amém? Estão aí ainda? Terceira característica da igreja. Era uma igreja que tinha adoração reverente. Perseveravam, verso 42, na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Verso 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, mas também partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições. Com as seguintes marcas: havia alegria e singeleza de coração. Esse trecho faz uma misturebazinha, desculpe a expressão. Ele mistura a vida comum, o dia a dia, com a vida formal do culto e da adoração no templo. Lucas, o autor de Atos, está aqui dizendo que essa igreja que era viva e poderosa vivia na coexistência natural de uma vida só. E a vida da igreja era a mesma
quer estivesse em casa, quer estivesse no templo. No verso 42 diz que eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Os estudiosos olham para esse partir do pão e dizem, já sei, isso aí está falando da Santa Ceia, onde se parte o pão e faz a oração. Mas o verso 46 usa a mesma expressão e diz, partiam o pão de casa em casa, tomando refeições com alegria. Então, o que o texto está dizendo, que essa igreja viva e cheia do Espírito Santo, vivia uma vida única e só coerente, quer estivesse formal ou informalmente encontrando-se, nas casas e no templo. Na vida a sós ou numa vida comunitária, havia comunhão, oração, adoração, santa ceia, louvor. Não se pode perder a devocionalidade na comunhão e no dia a dia, no entrar e sair, como não se pode perder a visão de comunhão e de participação quando estamos no templo. O que o texto aqui está destacando é que, quer no templo, quer fora do templo, 3 coisas apresentavam esta igreja: temor, alegria e singeleza de coração. Temor, todos sabemos, significa reverência profunda, entender que estamos diante de Deus, o Senhor dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas, com sua glória e majestade. Segundo, alegria, e o texto aqui usa a palavra alegria com sentido de grande júbilo e exultação. E a terceira palavra, traduzida aqui como e singeleza, é a palavra que significa alma sincera, transparente. Era usado para tratar de um terreno que era limpo, puro, sem pedras. As marcas e características da vida dessa igreja, quer no relacionamento com Deus, quer no relacionamento com os irmãos, é de que era uma igreja onde não havia atuações nem performances. Eram crentes, quer estivessem na rua, em casa, partindo o pão no almoço, no jantar e no lanche da tarde, era a mesma pessoa no templo, adorando, levantando as mãos, servindo uma santa ceia. Eram iguais o tempo todo. E eram iguais porque tinham temor, grande alegria e uma vida simples, transparente, sincera. Um terreno sem pedras. O partir do pão pode ser aqui na Santa Ceia formal, mas aqui o texto está dizendo que é mais provavelmente que no convívio do dia a dia, do lar, o mais íntimo, onde os irmãos estão partindo o pão, é nas suas mesas que nos recordamos verdadeiramente do Senhor. A grande alegria e a grande exultação não precisam e não devem estar presentes apenas nos momentos em que nos sentimos abençoados e recompensados pelo que pedimos, numa vida religiosa e numa fé mercantilista, de que a gente vai à igreja para orar, entregar os pedidos, e a alegria e o júbilo vem quando aquele pedido que nós entregamos foi ouvido e recebemos. Mas a alegria e o júbilo vêm pelo fato de que estamos aceitos e vivendo na presença do maravilhoso, poderoso, glorioso e grandioso Deus que nos recebeu, nos acolheu, nos deu o seu Espírito e nos fez nascer de novo. E ainda que todos os pedidos que eu puser na cestinha nunca sejam aceitos, eu tenho mais do que suficiente motivo para andar em alegria jubilosa e exultante. É pela gratidão de entendermos do que Deus tem feito dentro de mim e não fora de mim. Aqui fala que havia o louvor.
uma igreja viva, cheia do Espírito Santo. Quando louva e adora, entende que não são as lindas e belas vozes, os vibrantes e comoventes hinos, os conjuntos muito bons e bem barulhentos que devem nos animar e nos motivar. A verdadeira adoração vem de um coração que se vê privilegiado de estar na presença de Deus. E isso gera reverência, temor, tremor. Vocês lembram de Isaías capítulo 6? Deixem um dedinho aí onde vocês estão, em Atos 2. Dá um pulinho lá em Isaías 6. A visão, eu já vou terminar. Isaías 6. A visão de Isaías, do trono da glória. Verso 2, diz o texto que os serafins voavam por cima do Senhor sentado no trono. Cada um tinha 6 asas, cobriam o rosto, os pés, voavam. Preste atenção nisso, meus irmãos. Esses anjos que louvavam, adoravam, gritavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. E aí as bases do limiar se moveram e aquele templo se encheu de fumaça. Olha aqui, irmão, não quero de forma nenhuma forçar nada para mim, o texto está dizendo o seguinte: o verdadeiro louvor e a verdadeira adoração ocorre quando entendemos que nós estamos diante de alguém que é santo, santo, santo e cheio de glória. Posso cantar desafinado, posso ter uma gaita apenas, posso não ter um grupo performático aqui, mas eu preciso entender que para louvar e para ministrar louvor, eu estou diante de alguém que é santo, santo, santo e cheio de glória. Se eu entender que a quem eu estou cantando é alguém santo, 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 cheio de glória, tudo muda. Não há sentido para performances. Louvor não é show, não é uma apresentação. Alguns lugares onde a gente frequenta ou vê na internet, e que às vezes a gente até admira e diz: como eu queria que a minha igreja fosse assim. Você vê uma apresentação, um show. Há músicos, muitas vezes, contratados para tocar no louvor. Porque esse baixista, ele é o ó. Olha, esse baterista, cara, esse cara toca com a Madonna. Eles podem cantar os hinos mais comoventes e lindos que a igreja jamais ouviu, mas não subiu 1 grama, 1 centímetro de louvor. Porque louvor parte de corações que entendem, que estão falando, dizendo e exaltando alguém que é santo, santo, santo e cheio de glória.
Uma igreja viva reúne-se prioritariamente em torno da palavra, instrução. Vive com e ajudando e cuidando dos seus irmãos, comunhão. Mas é uma igreja que anda em temor, alegria, simplicidade, em adoração verdadeiramente, nas casas, no dia a dia e no templo. Anda em temor, não vive performance. Igreja do Senhor é de gente que aqui dentro é igualzinho é lá fora. É gente que quando está do lado de 50 ou está sozinho, é a mesma pessoa. É gente que quando está aqui levantando as mãos e cantando o hino, é igualzinho quando está na praia, no trabalho, no cinema. Quarto e último ponto de uma igreja viva. A igreja viva é uma igreja que tem evangelização. Verso 47 diz que enquanto isso tudo acontecia, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Uma igreja mede sim sua saúde e vida pelo seu crescimento. Uma igreja avalia sim a sua saúde pelo seu crescimento numérico. Uma igreja não é um gueto, clubinho, casa-mata, bunker. A igreja não foi instituída pelo Senhor porque queria esconder o seu povo do ataque do inimigo. A igreja originalmente, aquela eclésia, essa que estamos vendo, era uma reunião que não tinha fins em si mesmo. Era uma igreja que seguia um chamado interno e externo do Senhor. Era uma igreja que subitamente foi privada da presença física, estava sob ataque, eles estavam juntos, se fortalecendo, se ajudando, mas seguindo aquela orientação de Mateus 28, ide por todo o mundo, ensinando-os e discipulando-os a guardar todas as coisas. É uma igreja que tem instrução, tem comunhão, tem adoração, mas ela não vive em si mesma como uma ostra. Igreja não pode ser tão gostosa que a gente quer ficar aqui dentro o tempo todo, um abraçadinho no outro. Ah, é tão gostoso, a minha igreja é tão boa. Ah, adoro a minha igreja. Fico doido para chegar domingo para ver meus irmãos queridos. Igreja não é clube. Aqui a gente vem se encontrar, louvar, adorar e receber preparo, estímulo, força, apoio, motivação, mas é para voltar como embaixadores, sal, luz e voz. Portanto, a evangelização é quem dá sentido à igreja, quem dá função à igreja. Quem não tem essa visão pode vir para a igreja como alguns lugares onde a gente vai para resolver problemas de telefonia, de plano de saúde, e você chega lá numa recepção onde está todo mundo junto, e logo alguém direciona você para um cubículo, onde tem uma mocinha, um rapazinho sentado, e você senta do outro lado, aqui tem sobe aqui uma paredinha, aqui sobe outra, e você fica ali com aquela pessoa, tratando do seu assunto. Há pessoas que acham que vêm para a igreja para manter uma relação com Deus, independentemente de quem está à direita e quem está à esquerda. Você está vivendo uma vida, você e Deus, o importante sou eu e o Senhor. A igreja é para vivermos em comunhão, nos prepararmos para sairmos para um combate, para uma batalha. Há 3 coisas bem rápidas, e eu já estou concluindo, que me chamam a atenção aqui
nessa evangelização? Primeiro, é uma igreja onde há evangelização. Pensa bem se não tivesse a última frase do verso 47. Fosse uma igreja apenas com doutrina, comunhão, partir no pão, louvor, adoração, e acabou. Mas o texto diz que tudo isso redunda, termina, se completa com a evangelização. A igreja tem uma importância e, naturalmente, uma tarefa evangelística. Agora, o texto é muito interessante, que ele diz que o Senhor é que ia acrescentando os que iam sendo salvos. Vocês perceberam? A igreja tinha amor, tinha cuidado, tinha testemunho, tinha estudo bíblico, tinha sinais e prodígios, tinha unção, poder, graça. Era igreja forte, era igreja viva, tinha estratégias, mas, na verdade, quem acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos eram o Senhor, e isso, para mim, enfraquece a priorização de uma tecnologia estratégica, uma boa retórica para um crescimento de igreja. Na verdade, quem faz uma igreja crescer é o Senhor. E quando eu vejo essa expressão, o Senhor, enquanto isso, vocês notaram que a palavra que diz, enquanto isso acontecia, ou seja, paralelamente a isso, Deus ia colocando pessoas. O texto não diz, por causa disso, Deus estava salvando gente. Não, diz, enquanto isso acontecia, o Senhor ia acrescentando. Portanto, eu vejo aqui mais graça, amor e soberania do que méritos e consequências. Era uma igreja que amava a palavra, tinha comunhão, andava em adoração, vivia na prática do dia a dia o que louvava e confessava na igreja, mas era uma igreja que dependia exclusivamente da obra do Senhor, acrescentando os que iam sendo salvos. Segunda coisa, penúltima, o texto diz que dia a dia isso ia acontecendo. Ou seja, todo dia tinha gente sendo salva. Todo dia o Senhor estava fazendo isso. A vida, o culto, a adoração, o estudo, a comunhão não era algo episódico, com hora marcada, semanal, dominical. Era algo que acontecia todos os dias. Atos 2, 46, 6, 1, 17, 11, mostra que a vida da igreja em ebulição era diária. Era uma igreja que desenvolvia uma fé cristã diária, andavam com Jesus, relacionavam-se com Jesus, buscavam a direção do Espírito Santo, mas não com horas e dias marcados. Mas andar assim era respirar, dormir, acordar natural e cotidiano. Essa igreja aqui não é aquela do tipo assim, eu sou da igreja, hoje eu vou à igreja, porque eles eram a igreja. Isso é tudo diferente. Era uma igreja que não tinha uma agenda dividida em, aqui é assim, eu tenho o trabalho, a família, o lazer e a igreja. Minha vida é assim, meu tempo eu divido muito bem dividido. Eu tenho trabalho, família, lazer e a igreja. Não, aqui a igreja é a igreja, ele é o povo de Deus, no trabalho, no lazer e na família ele é a igreja, é o povo de Deus. E aí, dia a dia, a obra vai sendo feita, e o Senhor é quem vai produzindo os frutos. Terceira e última coisa, aí eu acabo mesmo, antes que o pastor Theo puxe a cordinha. A mensagem evangelística. Pedro prega uma mensagem evangelística, e essa mensagem evangelística de Pedro, aqui no 2,14, é exatamente igual às outras mensagens evangelísticas aqui que aparecem no livro de Atos, todas produzindo uma conversão de milhares e milhares e milhares. E era uma mensagem evangelística muito simples, sempre centrada nos mesmos alicerces. Alicerces esses que ainda estavam muito vivos na mente e no coração de Pedro. Os alicerces da mensagem de evangelização era, primeiro, Jesus Cristo é o verdadeiro Messias.
Ele era aquele que foi anunciado e aguardado por nós. Não há dúvidas sobre isso. Jesus é o Filho de Deus. Ponto 1. Ponto 2. Ele morreu numa cruz. E isso era necessário, mas também foi suficiente. E isso foi feito para pagar os nossos pecados. Todos nós somos pecadores e precisamos do sangue desta cruz. Ponto 2. Ponto 3. Ele ressuscitou, agora está no céu, mas vai voltar para nos encontrar e nos resgatar definitivamente. E por fim, que faremos então agora? Arrependei-vos para recebê-lo com fé. Acabou. Agora você diz, poxa, mas é simples, né? É simples. Lucas 24, 47, Mateus 3.1, Mateus 3.11, Mateus 4.17 e outros tantos textos enfatizam que entrar nessa vida do Evangelho, aceitar essa mensagem, precisa de arrependimento. Era uma mensagem simples, curta, meio monótona, mas infalível e poderosa, porque vinha da boca de Deus. E era inegociável: cruz, pecado e arrependimento. Sabe, irmãos, muitas vezes a vida cristã que vivemos ou que vemos sendo vivida à nossa volta em nossas igrejas não é exatamente aquela vida cristã que nós imaginávamos que seria ou que deveria ser, por uma mera e simples questão: não começou com arrependimento. O Evangelho não é a pregação de uma nova ética. O Evangelho não é a confissão de uma nova fé. O Evangelho é uma mensagem de perdão para quem está longe de Deus, que precisa nascer de novo e que precisa de passar por arrependimento. Concluo usando duas figuras muito simplórias. Todos conhecem o Batman, que tem o seu cinto de 1001 utilidades. Há muita gente vivendo uma fé cristã, onde chegou à igreja, ouviu o Evangelho e botou o cinto de 1001 utilidades. Agregou a quem era e como era o novo cinto. E as crianças conhecem uma personagenzinha nova, de pouco tempo, no Nickelodeon, chamado Dora Aventureira. Alguém aqui sabe quem é a Dora Aventureira? Já ouviu falar na Dora Aventureira? Quem tem filhinha, quem tem netinha. Dora Aventureira é uma personagem que todas as vezes que ela está diante de um conflito, ela pega a mochila dela. E a mochila resolve todos os problemas dela e tem um mapa. E quando ela não sabe o que fazer, o mapa abre e mostra as opções do que fazer. Tem gente que anda com Deus, vive com Deus, igual Dora Aventureira. Acha que veio para a igreja para ganhar uma mochila, um mapa e uma bota. Vive exatamente como era e ganhou uma mochila, um mapa e uma bota. E nunca se arrependeu do que era. Jogou fora, chorou, bateu no peito e disse: eu sou pecador. Acaba tudo isso e quero começar tudo de novo. Uma igreja viva, uma igreja poderosa, ela precisa ter instrução, prioritariamente. Ela precisa ter comunhão, onde as pessoas cuidam uma das outras. Ela precisa ter adoração, no dia a dia, na igreja, uma adoração consciente no temor. E ela precisa de evangelização. Vamos orar? Vamos ficar de pé, irmãos. Senhor, nós temos
uma igreja que amamos. Somos parte de um corpo que alegra o nosso coração. Como é bom ser Igreja Betânia. Temos orado, clamado, falado, Senhor, sobre esse derramar do Espírito Santo sobre nós. Já antevemos e antegozamos tantas coisas que evidenciam, Senhor, essa obra que o Teu Espírito está fazendo entre nós. E o nosso coração se alegra muito. Mas nessa manhã, Senhor, diante da palavra tão simples, mas tão clara, queremos Te pedir misericórdia, que cada um de nós, que eu, entendamos nessa manhã essa necessidade prioritária de conhecer em plenitude aquele a quem amo, confesso, creio, prego, louvo, adoro e oro, crescer no estudo e no conhecimento da palavra, que eu entenda a importância de não viver uma vida isolada, apenas vertical, eu, Deus, Deus, eu, mas uma vida que se horizontaliza, que olha para a direita e para a esquerda e vê a quem eu posso ajudar, a quem eu posso fazer crescer, com quem eu preciso e posso dividir alguma coisa. Que eu entenda a responsabilidade de que viver lá fora e aqui é a mesma coisa, e viver em adoração, em temor, em reverência, viver diante de alguém que é santo, santo, santo. Estar todos os dias vestindo uma roupagem santa, o linho fino da santidade, rejeitando a tentação do pecado, a performance, a ilusão, o personagem, a falsidade. E que eu esteja preocupado em alcançar aqueles que estão à minha volta, entendendo que eu estou aqui, não fui para o céu ainda, porque o Senhor conta comigo no ministério evangelizador. Abençoa essa igreja, a minha igreja, com esses sinais, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.